encarando aqui na Terra, continuando a série de Marcos, a gente vai encarando aí as tempestades da vida. As tempestades da vida que produzem efeitos eternos. Vencer tempestades da vida não é vencer só para aqui e agora. Vencer as tempestades da vida, além de vencer o aqui e agora, é preparatório para a vida eterna. Tempestades que o Senhor permite a gente passar, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que estão sendo, eu estou parafraseando Romanos capítulo 8, é sequência daquela leitura sua, nossa, né? Tudo coopera para o bem daqueles que temem a Deus, que amam a Deus, porque eles estão sendo transformados à imagem do Filho. A imagem do Filho. Então as tempestades servem para nos transformar, trabalhar no nosso coração, nos trazer humildade. Então as tempestades da vida produzindo efeitos eternos, está lá em Marcos capítulo 4, a partir do 35, do verso 35, que diz assim: ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar, que seria também um lago, né? O mar seria um lago gigante, e chamava de mar, tá? Se eu não me engano é o Mar da Galileia. Eu esqueci de ver qual é o nome aqui, eu não sei se fala mais para frente. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda vocês não têm fé? A calmaria chegou, ainda vocês estão com medo e ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Lindo, né, essa passagem, né? Isso é retratado também em Lucas 8, 22 a 25 e Mateus 8, 23 a 27. A gente vê aí alguns momentos dessa narrativa de milagre. Jesus lidera uma viagem marítima com os seus discípulos. Então anoitece, ele chama: vamos atravessar para o outro lado. Com ele a bordo, os discípulos partiram e Jesus dormia, né? Dormia, aproveitando da sua natureza humana para descansar, que trabalhava muito. Lembra que eu já falei que por 2 vezes em Marcos a gente já viu que Jesus ficava até sem tempo para comer, porque ele trabalhava muita coisa, e que o pessoal falava assim: Jesus, come alguma coisa. Ele falou assim: meu foco é fazer a vontade do Pai, minha comida e minha bebida é fazer a vontade do Pai. Essas coisas constrangem a gente, quando a gente foca demasiadamente em outras coisas e esquece um pouco do reino de Deus. Nossa vida profissional agitada, nossas correrias, nossos problemas, faz a gente perder um pouco o foco do reino de Deus, né? E Jesus deixava até de comer. Então, esse primeiro momento, Jesus dormia na parte de trás do barco. O segundo momento que eu separei é a tempestade vem. A tempestade, que é o conjunto de chuva forte e vento forte. O que causou a tempestade, o incômodo, é o vento forte. E o efeito foram as ondas fortes contra o barco. O vento
com aquela chuva forte, gerou ondas fortes contra o barco, quase enchendo o barco. Obviamente aqui é uma hipérbole, né? Quase enchendo, quase afundando, né? E a consequência natural de uma tempestade dessa intensidade é naufrágio. Naufrágio seguido de morte. O barco começou a encher de água, né? E Senhor, o Senhor não vê que a gente vai morrer? Ou seja, todo mundo, Jesus inclusive. Eles não estão falando só deles. Senhor, o Senhor está dormindo, mas não vê o que a gente vai morrer? Então, nesse cenário, nesse segundo momento que começa a tempestade, ela fica forte, começa a assustá-los e apavorá-los, há dois estados de espírito no barco. O primeiro estado de espírito é de Jesus, dormindo tranquilamente com a cabeça num travesseiro. Primeiro estado de tranquilidade de Jesus, com a cabeça numa almofada. Jesus não acordou, sono pesadíssimo, estado de tranquilidade. O segundo estado de espírito é os discípulos apavorados, com a possibilidade de morrerem. Está no verso 38. Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? O Senhor não se importa em morrermos todo mundo junto aqui? Então, como se Jesus fosse vítima da má sorte, né? O sinal de que eles ainda estavam aprendendo. A gente aqui, tem gente que tem 50 anos de cristão, né? O Paulo André tem uns 60 anos que é cristão já. Já sabe, já está totalmente maduro já, né? Não há dúvida. Está estragado. Eles estavam começando, engateando, né? Engateando. Então, assim, eles estavam alienados da divindade de Jesus. Eles só estavam percebendo o Rabi, o mestre, que um grupo de 12 judeus era prática, 12 mais um mestre. Eles tinham um mestre que estava trazendo uma mensagem libertadora que daria a eles voz para encarar o Império Romano de frente e serem libertos. E há uma particularidade que Mateus registrou lá no capítulo 8, verso 26, que diz assim, ó: antes de Jesus se colocar contra a tempestade, ele dá uma chamada de atenção neles. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a fé de vocês? Aí se levantou e repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Né? Aquele negócio de ser acordado. Quem já foi acordado aí numa emergência? É horrível. Ser acordado em emergência, o Wagner aqui deve ter sido muitas vezes aí, né? Ser acordado em emergência é ruim demais. É o que aconteceu com Jesus. Assim, ele deu assim como assim? Eu já ensinei um conteúdo considerável para eles. Eles ainda não entenderam. Olha, estão apavorados, pirando aqui o cabeção. Aí Mateus faz questão de registrar a repreensão antes, e Marcos ficou só com a segunda repreensão após a calmaria. E Lucas também fez a mesma coisa, a repreensão após a calmaria. Aí vem o terceiro momento. Jesus se coloca contra a causa e o efeito. Verso 39, Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. Causa, que era o vento, a causa controlada, o efeito está eliminado. O efeito era a onda batendo no barco. Poderia quebrar o barco, né? Aí de repente o vento parou e houve calmaria. Mar calmo. Consequência natural é o barco estável. É uma navegação segura. Vidas em segurança, é o mar calmo. E no mar calmo, mesmo com o mar calmo, havia dois estados de espírito ainda. Com o mar calmo, Jesus continuou acordado tranquilamente. Repreendeu o vento, silêncio, aquieta-se com a sua autoridade. Jesus tranquilo, Jesus não entrou em paranoia. Mas os discípulos, com o mar calmo, continuaram com medo, sem fé e apavorados.
diante do poder de Jesus sobre o vento e sobre as águas. Aí eles ficaram apavorados em ver o poder de Jesus. De repente o vento parou, houve grande calmaria, verso 39, verso 40. Aí Jesus olha para eles e pergunta: por que estão ainda com medo? Ainda vocês não têm fé ainda? Então como é de quê? Eu já entrei em ação, já me interpus contra toda essa tempestade aí, vocês não entenderam quem sou eu, né? Falei que o Paulo André tem 50 anos aí e está no top da maturidade. De vez em quando eu me deparo com situações na minha vida, depois de ter passado por tempestades, me flago com medo de novo, apavorado de novo, me flago sem fé. Há uns 15 dias atrás eu estava orando: Senhor, como eu sou sem fé. E eu falei assim na oração que eu fiz, informal com Deus: se o Senhor estivesse fisicamente ao meu lado, eu ia pedir para o Senhor afastar de mim. Eu sou muito sem fé. Vou confessar isso para vocês. É bom a gente confessar essas coisas, porque o pessoal acha que pastor é sempre sem fé. Mal vocês sabem. Aí o verso 41 diz: apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. O mar ficou calmo. Imagine agora o clima na viagem. Seguido de viagem. Imagine o que rolou dentro do barco. Um barco mediano devia ser, né? Não é barquinho pequenininho. Um barquinho isso aí, ó. Deve ter uma cabinezinha, né? Inteligência artificial. Como é que tá a tecnologia, né? Eu digitei assim, ó. Eu quero um barco numa tempestade à noite. O que me deu? Por um lado é péssimo, né? Ao invés de eu desenhar, eu não desenho mais. Que seria uma coisa também horrorosa, né? Vamos lá então. O clima da viagem. O que Jesus deve ter falado? Não sei. A gente pode conjecturar. O que eles falaram para Jesus? A gente pode conjecturar. No quarto momento... Foi inteligência artificial. Oi? Colocar na inteligência. O que os discípulos falaram para Jesus após a tempestade? Tá assim agora, tá assim agora. Aí no capítulo 5, verso 1, eles chegaram do outro lado. Chegaram do outro lado do mar, que é o grande lago. Chegaram na região dos Gerazenos ou Gadarenos. Um dos recursos da interpretação bíblica, quando se aprende, é atentar para contextos históricos semelhantes ao que já aconteceu. E por incrível que pareça, há um contexto histórico semelhante a essa tormenta aí. Quem se lembra aí? Vamos pensar aí para não dormir. Quem lembra de uma tempestade no Antigo Testamento? Não, no Antigo. Eu vou dar mais uma dica para ajudar. Hã? Não. Jonas. Parabéns aí ao Lucas e Paulo. Tá vendo? Jonas. Cerca de 750 anos atrás, Jonas teve uma tempestade muito parecida, com eventos muito parecidos, com reações muito parecidas. O Senhor dá uma ordem para acontecer essa tempestade. Acho que todo mundo conhece a história de Jonas. Deus mandou Jonas pregar numa cidade de Nínive, uma cidade terrível que matava à vontade, torturava à vontade, todo mundo tinha medo do pessoal. E Deus falou: Jonas, vai lá pregar em Nínive, porque eu vou dar uma chance de salvamento para essa galera. Jonas conhecia a fama e não quis ir. Quis bater de frente com Deus, não quis ir, foi para Tarsis. Aí ele entra no navio, vai indo para Tarsis, e Deus manda uma grande tempestade, entra em cena a tempestade, porque o Senhor enviou. Aí todos ficaram apavorados e começaram a suplicar os seus deuses. Os tripulantes, os marinheiros, né? Cada um apavorado. E Jonas, no capítulo 1 do profeta Jonas, verso 5, ele dormia profundamente no porão. Jonas dormia profundamente no porão. E tempestade lá fora acontecendo. Aí o capitão desceu para falar com ele. Olha como é semelhante.
Como pode você dormir nessa situação? O verso 6. Aí Jonas propôs uma solução. Quando ele fica sabendo do contexto, da gravidade, a tripulação chamou Jonas para cima e falou assim: vamos tirar a sorte aqui para ver quem é o culpado. Tem um culpado aqui que está acontecendo esse negócio. Né? Alguém foi avisado aí. E aí tiraram sortes e a sorte de cair quem era o culpado. E caiu sobre Jonas. Aí eles começaram a interrogar Jonas: quem é você, cara? Um lazarado desse aí. Qual a sua profissão, de onde vem, qual é a sua nacionalidade? Aí ele fala: eu sou hebreu, eu adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados. Peraí, o Deus que fez o mar e a terra, né? Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso. Jonas havia contado que fugiu do Senhor que fez o mar e a terra. Aí por que você fez uma coisa dessa? Indagaram. Em outras, numa tradução livre: se você é doido, maluco. Aí Jonas respondeu assim: joguem-me ao mar e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que é essa terrível tempestade, a culpa é minha. Um Jonas colérico, macho ali para encarar o seu erro. Efeito produzido: depois que jogaram Jonas, lançaram o mar, no mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Passou. Ficou em calmaria. Olha como tem várias semelhanças. A reação dos envolvidos foi espantos com o grande poder de Deus. Então ofereceram sacrifícios ao Deus que Jonas apresentou para eles e firmaram o compromisso de servir esse Deus. Que Deus é esse? A gente vai passar a servir esse Deus agora. Até na tragédia de Jonas aí da desobediência, ele conseguiu ganhar almas para Jesus. Jonas. Olha, aí tem algumas semelhanças com o Evangelho de Marcos. O perigo: fúria do mar devido ao forte vento, muito igual, semelhante. O barco está quase afundando, nos dois casos. A calmaria vem após lançar Jonas ao mar, ou em Marcos a palavra de autoridade de Jesus, vem a calmaria. Reação de personagens: alguém está dormindo no barco, né? Um está no fundo do barco, outro está na popa, que é o Cristo. Aí esse mesmo alguém está tranquilo, enquanto outros estão desesperados. Olha como que é muita similaridade. Os outros estão na certeza que irão morrer. Os discípulos também estavam na convicção que iriam morrer. A tempestade é eliminada em ambos os casos e ao final o ambiente geral é de grande temor. E aí tem algumas particularidades que eu estava observando. Em Jonas, o vento e o mar são provocados por Deus para disciplina. Em Marcos, aparentemente é um fenômeno natural. Aparentemente. Em Jonas, o profeta é convocado para suplicar pelo seu Deus. Os tripulantes: peraí, se você tem um Deus, então suplica por ele também. A gente já fez nossa parte aqui. Em Marcos, os discípulos acordam Jesus para que ele encontre a solução. Após a tempestade passar, os companheiros de viagem de Jonas, todos pagãos, adoravam outros deuses, temem a Deus e fazem sacrifícios e votos a Deus. No caso do barco de Jesus, os discípulos ficaram amedrontados e se perguntando sobre a identidade de Jesus, a identidade do Mestre. Mas há uma particularidade mais importante ainda para a gente definir essa análise desses dois relatos semelhantes. Em Jonas, os ídolos não resolveram nada, porque eles intercederam para os ídolos. Em Jonas não é o hebreu que se tornou, que era também o mesmo de um judeu, que invocou a Yahvé, o Deus do Antigo Testamento, né, revelado no Antigo Testamento, né? Os pagãos que invocaram e reconheceram a soberania de Deus. Não foi Jonas que fez isso, foram os pagãos. A identidade de Jonas, que era o hebreu, o judeu que adorava o Deus vivo, foi diminuída. Foi lançado ao mar. A identidade do Deus das Escrituras foi exaltada. E em Marcos, Jesus não está entre pagãos. Jesus está entre judeus incrédulos. Gente boa, gente que está começando a caminhar, né? Que não entendiam nada a respeito da identidade de Jesus. Então, o milagre de Marcos capítulo 4 foi a ocasião perfeita para
a ilustração da natureza humana e divina de Jesus. O judeu obediente, né, ao contrário de Jonas, Jesus veio para obedecer à vontade do Pai, o que tem domínio sobre o que acontece no céu e na terra. Lembre-se que a figura do Antigo Testamento é Yahvé, o Deus revelado desde Gênesis, tendo domínio sobre o céu e a terra. Agora, há um Deus humano sendo revelado, tendo domínio sobre o céu e terra, um humano na revelação de que também ele é Deus. Olha a importância de conhecer Marcos. Olha a importância desse episódio da tempestade. Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Porque até o vento e o mar lhe obedecem. Eles ficaram chocados. Por quê? Porque eles conheciam o Antigo Testamento. Desde criança, era lido para criança, depois ficava um adolescente e frequentava a sinagoga. Era lido o Deus Yahvé, que traduzido no português aí para Jeová, né? Dominava sobre ventos. Se você pegar alguns salmos, está dizendo Deus dominando sobre as ondas do mar, sobre os ventos, sobre as águas. Porém, a indiferença de Jesus à tempestade e ao mar demonstra uma tranquilidade de quem conhece o seu próprio poder. Aí no Antigo Testamento, na literatura judaica, dominar águas é manifestação do poderio de Deus desde a criação. Gênesis 1:9 diz: então disse Deus, juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Domínio de água. Salmo 104:9, estabelecestes um limite para as águas. Era o cântico de Israel. Os discípulos conheciam esse cântico. Aí porque Yahvé, o Deus revelado no Antigo Testamento, resgata de situações de perigo. Mas como assim? Agora nós temos um rabi que está ao nosso lado, que faz essas coisas também. É isso que Marcos capítulo 4, essa passagem está ensinando a gente. É prerrogativa de Deus também enviar o vento sobre a terra. Salmo 104:4 diz: os ventos são teus mensageiros. E na saída do Egito, que eles conheciam muito bem, numa das pragas, né, o Senhor fez assoprar um vento leste sobre a terra durante todo o dia e toda a noite. E quando amanheceu, o vento leste havia trazido os gafanhotos na praga. Deus dominando sobre o vento. Aí tem um rabi que convocou a gente, chamou a gente para atravessar o lago, o mar da Galileia. Eu acho que é a Galileia, o mar. Tem, não sei, eu esqueci o nome. E essa pessoa que está ao nosso lado tem poder sobre o vento e sobre as águas. Eu estou com medo. 2 tipos de medo. O medo antes e o medo depois. Porque eles sabiam que dominar sobre a natureza era a prerrogativa do Deus que eles conheciam do Antigo Testamento. Agora está vendo tudo isso sob o controle de Jesus. Aí Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Aí o mar está calmo aí, tá vendo? Que lindo, né? Esse quadro aí. Ainda vocês não têm fé? Ainda vocês não têm fé? Para a gente ir para os finalmente. Jesus liderou uma viagem com discípulos, uma comunidade de discípulos. Essa comunidade ainda subsiste. Lembra que eu falei aqui no início, antes de começar o culto? Essa comunidade subsiste, é chamada igreja. Jesus ainda está liderando. Jesus ainda está liderando. Eu e você somos discípulos de Jesus. Cristo é a cabeça, está no comando, no sentido de uma metáfora. Ele lidera comunidade de pessoas e não discípulos independentes, autônomos. Outro momento que a gente aprende com tudo isso é que todo discípulo de Jesus receberá companhia na sua caminhada de tempestade, de grandes problemas. Se você está sem um grande problema na sua vida,
ou já teve, ou ainda vai ter. Não tem como correr. É uma realidade. A gente tem certeza, se Jesus não voltar, a gente tem a certeza da morte. Mas outra certeza que a gente tem também é que vai ter um grande problema na vida. Ou dezenas. Grandes problemas serão companhias dos discípulos de Jesus, que estão junto em comunidades para fazer uma travessia. Sejam as tempestades enviadas por Deus. Lembra que Jonas foi enviado por Deus para corrigir rota. Deus envia tempestades para corrigir nossa rota também. Ou seja, eventos normais da vida. Estar vivendo então em comunidade, irmãos, é importante para o encorajamento mútuo de um dos outros. Até para a gente se assustar junto. Para a gente. É claro que a gente se assusta com as coisas. É claro que a gente sente as dores. É claro que a gente tem medo. Mas estar junto em comunidade, o Senhor nos colocou porque nós somos medrosos. E a gente precisa uns dos outros para encorajamento mútuo e persistência na oração. Quando teve o encontro das mulheres, as mulheres oraram umas pelas outras. No encontro dos homens, né, onde teve um pãozinho de queijo delicioso, né, queimado, nós oramos uns pelos outros. Né? Tudo bem, Paulo André, não leva para o coração isso. Não fica chateado. O Paulo André ficou chateado, não fica não. Muitas vezes eu e você vamos dizer: mestre, se o senhor não agir, a gente vai morrer. Se o senhor não agir, eu vou naufragar. Então, na comunidade, no nosso barco, Prisma, né, nós aprendemos que somos medrosos, nós somos temerosos, nós somos apavorados. Nós precisamos de uma voz de comando do Todo-Poderoso. Por isso que a gente precisa estar junto, por isso que a gente está meditando na palavra de Deus, uma voz de comando. Porque o que o sistema que está aí no mundo quer nos induzir? Não dependa de Deus. Pega o seu barco e parta você sozinho. Sabe o que acontece? A gente está numa travessia. Vamos numa figura de linguagem aqui. O mar deles é a nossa vida cotidiana até a gente atravessar para o outro lado, para a nossa vida eterna. Mas tem um texto de Jó, capítulo 30, que diz assim, o verso 14 e 15: atacam-me de todos os lados, quando estou caído lançam-me sobre mim. Está caído e ainda o pessoal pisa. Eu vivo aterrorizado, o vento carregou minha honra. Tempestade de Jó, o vento carregou a minha honra. Eu não sei se você já se sentiu desonrado diante de uma tempestade. Eu sei o que é sentir desonrado. Aí ele continua: minha prosperidade passou como uma nuvem. Tempestade de Jó, tempestade sua, tempestade tem para todo mundo tempestade. Não dá nem para escolher, acontece. Aí no terceiro momento, lição que a gente aprende é que Jesus se posiciona. O seu comandante, se você crê que o Jesus é Deus, se a sua fé é verdadeira, se você crê que Jesus morreu e ressuscitou mesmo, e se vive todo o tempo ligado na minha e na sua vida, no seu povo, nas circunstâncias adversas que nos cercam, Jesus se coloca entre o vento forte e você. Jesus, ele tem poder para diminuir o efeito das ondas fortes. Ele tem poder para isso. E o problema não está em distinguirmos, o problema, melhor dizendo, está em não distinguirmos a identidade de Jesus.
Porque muitas vezes nós agimos nessa terra como se Jesus não fosse Deus. Como se o Deus revelado nas Escrituras é somente história e não poderoso hoje na minha e na sua vida. Se lembram que o Antigo Testamento deixou bem explícito o poder de Deus sobre o vento, sobre as águas? Diante das adversidades da vida, o que sabemos sobre Deus é uma história ou é uma realidade para hoje? Se Deus é apenas uma história para nós, a gente vai encarar as tempestades sozinhos, com a nossa própria força. Se Deus for uma história só para nós, a gente vai se flagrar encarando as tempestades sozinhos, com as nossas próprias forças e se tornando selvagens no convívio social, no convívio com as pessoas. Ou também a gente vai, se Deus for só uma história para mim e para você, a gente vai invocar nossos ídolos, assim como os tripulantes do barco de Jonas invocaram. A gente vai correr atrás dos nossos ídolos. Nossos ídolos podem ser os nossos políticos, nossos ídolos podem ser a gente mesmo, nossos ídolos podem ser os nossos vícios, os nossos ídolos podem ser aquelas pessoas com poder de influência mais forte do que a gente. Você já se flagrou assim? Se a gente procura ídolos para nos salvar de alguma adversidade, é porque Deus para a gente é só uma história, não é real. Assim como fizeram os tripulantes do navio que transportava Jonas. Aí, diante de uma grande tempestade, nós cairemos na realidade de que toda a nossa força não passa de fraqueza. Na tempestade a gente vê que toda a nossa força não passa de fraqueza. Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? E Jesus dormindo parecia ser apenas mais um para eles. Apenas mais um para eles, Jesus dormindo. Peraí, a gente está lutando contra o vento, contra as ondas, e tem mais um aqui de nós, é mestre, mas ele é humano. Por que ele não vem ajudar? Vamos morrer, mestre, não se importa? Vamos morrer, nós, os 12, e mais um, 13. Cristo também. Porém, para discípulos aprendizes, o fato dele ser o mestre obrigaria ele a estar liderando um grupo naquele momento de tempestade. E sabemos que a nossa incredulidade também é surpreendente assim, de não considerar Jesus como Deus, de esquecer o poder e o domínio de Deus. Aí Jesus vira para nós: por que estão com medo? Ainda vocês não têm fé? Observe o que eu já fiz na vida de vocês, a partir de mim. Aí acontece uma outra tempestade e você já está todo estressadão. A realidade é, sempre estamos com medo. Por isso que toda pregação que fala entre Davi e Golias, que você é o Davi, é mentira. Davi é uma tipologia de Jesus Cristo. Eu e você somos o povo de Israel, o exército temeroso, escondendo atrás dos escudos, escondendo dos Golias da vida. Mesmo após a tempestade ter passado, a gente tem medo. A gente anda com medo, apavorado. Então o medo aciona e produz uma resposta instintiva selvagem nossa. O cérebro libera hormônios químicos, a gente tem pessoas que dão aula disso. A adrenalina é liberada, o cortisol é liberado na corrente sanguínea, e existem 3 possíveis reações. Ou a gente foge, ou a gente trava, ou a gente vai reagir. 3 reações: fugir, travar ou reagir. Como você está nas suas tempestades? Como é que você já ficou nas suas tempestades? Fugir, travar ou reagir? Quando fala travar, eu lembro da coluna da Elise e da Suzana. E da Emily, meu Deus, as 3 estão juntas ainda sentadas. Começou a coluna delas, meu Deus. Fugir, travar ou reagir? A melhor reação é chamar o mestre.
lembrar que Jesus é Deus. A maneira sábia de agir diante de uma tempestade é nós irmos ao encontro do mestre, mas não em desespero, igual os caras acordaram Jesus. É horrível ser acordado daquele jeito. É horrível. Mas simplesmente Deus está conosco no barco. Deus está conosco. Ele não disse: eu estarei convosco todos os dias? Só que a gente não acredita. A gente não acredita que Jesus disse isso. Desculpa se quem acredita 100%, tá? Desculpa. Tá? Se eu ofendi quem acredita 100%. O tempo de resposta de Jesus, né? Parece que a gente está numa tempestade e parece que Jesus está dormindo. Eu acho que todo mundo já passou por uma situação assim, né? Não fala nada, Jesus não fala nada. Parece que Jesus está dormindo. Você está orando, você está orando, você está orando, e parece que Jesus está dormindo. Eu quero arriscar aqui, Marcos não quis pontuar isso, mas eu vou arriscar, conjecturar. Jesus estava dormindo, mas ele forçou para dormir mais um pouco, para ensinar os seus que espalhariam o Evangelho pelo mundo, daria o início da sua igreja, que na demora da resposta, o seu apavoramento e o seu medo vai te constranger diante do poder do Deus que você tem e não reconheceu que ele ainda é, que ele é o seu Deus. Deus não precisa provar nada para ninguém. Então ele não teve pressa, dormiu. Obviamente Jesus, o Deus encarnado estava ali, mas o Deus é uma trindade. Tem o Pai, tem o Espírito Santo e tem o Filho. Deus estava acordado. Entenderam que Deus não dorme? Deus estava acordado. Mas essa tempestade que eles passaram foi uma escola, uma aula. Apavorados, quem é este homem? Eles precisavam entender a identidade do mestre deles. Porque eles só conheciam a natureza humana de Jesus e não a natureza divina, que tinha poder sobre o vento e sobre as águas. Até o vento e o mar lhes obedecem. A dica está aí, até o vento e o mar lhes obedecem. Ou seja, o que eu conheço é que quem faz vento e mar obedecer é o Yahvé. Olha quem que a gente está do nosso lado aqui. E assim chegaram para o outro lado do mar. Não embarque em navios, irmãos, que irá naufragar. Não embarque sem Jesus na sua vida. Não fique sem estar na comunidade de fé, onde Jesus está no comando e tem as suas orientações para a gente viver. O navio do orgulho, vai ter muito navio para você embarcar. O navio do orgulho, da prepotência, da autonomia. Autonomia é o quê? Auto si próprio, nomia de nomos, lei. Eu tenho a minha própria lei. Cheio de mercadorias do sistema. Porque eu citei mercadorias. Ezequiel 27:34 tem um texto assim, sensacional. Tiro era uma cidade que se achava o top de tudo. Eles eram opositores a Deus, idólatras, terríveis nos seus atos abomináveis. Aí há uma profecia contra Tiro, que está assim, ó: você é um navio naufragado, quebrado no fundo do mar. Suas mercadorias e seus tripulantes afundaram com você. Um dia, a galera que está no barco sem Cristo, com suas mercadorias, vamos usar o sentido figurado de mercadorias, é tudo que se absorve, se utiliza, se adquire, não para a glória de Deus, mas pela ganância, porque ama esse mundo, apenas esse mundo. Deus vai afundar todas essas embarcações. Mas a embarcação que está com Cristo no comando chegará do outro lado. A sua tempestade tem nome, Serrano? Qual é o nome da sua tempestade? Dê nome à sua tempestade. Na tempestade, você está inclinado aos ídolos do seu coração?
há pessoas que quando passam por uma tribulação, elas abandonam Jesus e vão se afogar nos vícios, nos pecados. Vão satisfazer o seu corpo, sua mente, trazendo outros tipos de prazeres. Na sua tempestade, em qual barco você e eu estamos? No de Jonas? Está passando tempestade por causa de uma desobediência? Mas Deus é misericordioso, salvou Jonas. Salvou Jonas. Ou no barco de Jesus? Ou no barco de Tiro, que Jesus disse, Yahvé, né? Disse que o seu barco vai afundar com todas as suas mercadorias, vocês são naufragados, seus tripulantes mercadorias serão afundados, porque eu vou afundar. Como você e eu estamos nos dirigindo a Jesus diante da tempestade? Quem é Jesus para mim e para você? Quem é Jesus? As nossas reações diante da adversidade, as loucuras a forma que a gente reage, mostra se a gente crê que Jesus é Deus, ou se a gente crê se Deus é uma história ou é uma realidade. O bom que Deus salvou Jonas. Por mais que Jonas, o profeta, termina ele ainda bravo, porque Deus tem misericórdia de pecadores, dos piores pecadores para ele, na visão dele. Deus tem misericórdia de mim e de você. E quando os religiosos, os crentões pediram um sinal, Jesus falou assim, não vou dar mais nenhum sinal para vocês. Quem lembra do sinal que ele falou que ele iria dar? Quem lembra? Ei, menino, ganhou nota boa, hein? Esse que orgulho, cara. O sinal do profeta Jonas. Olha como que as coisas se encaixam maravilhosamente. Assim como o profeta Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, o Filho do Homem será morto, sepultado, no 3º dia ressuscitará por mim e por você. Esse é o Deus que você e eu servimos. Na sua grande tempestade, eu sei que você vai ficar com medo. Eu sei que o medo é uma reação natural do ser humano, mas não deixe o medo te dominar. Não deixe o medo e o pavor te tornar um selvagem. Na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar que você estiver. Não deixa o pavor te paralisar. Não deixa o pavor te fazer você fugir. Toma uma reação, diga ao seu mestre. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pelo teu evangelho, obrigado por estar conosco nas tempestades e obrigado por acalmar as águas, obrigado por teu domínio do vento, obrigado por teu domínio do cosmos, obrigado por teu domínio da história. Eu vejo muita gente preocupada com o que está acontecendo no mundo e com as guerras que estão acontecendo no mundo. Eu oro, Senhor, para que haja paz, mas conforme diz o Salmo, Senhor, na cidade do nosso Deus há um rio cujas águas estão tranquilas, enquanto na terra o mar, as ondas estão derrubando montes. Que essa tranquilidade que o texto bíblico diz que o Senhor tem, venha nos consolar e nos trazer paz diante das adversidades da vida. E essa convicção que nós estamos num barco de um Deus que não é história, um Deus que é realidade. Senhor, por favor, aumenta a minha fé. Aumenta a fé dos meus irmãos. E que a gente seja humilde diante das tempestades. Que a gente não murmure. Que a tua palavra sempre nos conduza de uma maneira mais sábia, que é glorificar a Deus diante de todas as coisas, porque, conforme foi lido aqui, em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou. E Deus nos amar, aquele que teria todo o direito de nos destruir para a eternidade, é uma grande vitória, uma grande certeza que chegaremos do outro lado com o teu povo, com a tua comunidade de discípulos, Senhor. Obrigado por estar nos conduzindo. Abençoa a vida de cada um particular e abençoa a nossa vida como igreja. O Senhor está conduzindo a Prisma
Eu não posso temer, ninguém pode temer. O Senhor é o Senhor dessa igreja. Eu abro mão, Senhor, de todo domínio, de qualquer outra intencionalidade, a não ser que venhamos demonstrar a glória de Jesus, o amor de Jesus, a beleza de Jesus, a divindade de Jesus. É o que eu agradeço em nome de Jesus. Amém.